Bom, gente, nós vamos entrar num assunto hoje que é muito polêmico, tá? Mas é necessário. Os lobos estão bem soltinhos aí pregando dízimo à torta direito, escravizando o rebanho, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou deixar por escrito e à medida que eu vou falando eu vou tentando explicar melhor, tá? Dízimo ou oferta, o que é certo? O judeu dizimava, não faz mais, eles não têm mais o templo. E cristão oferta, sendo contribuição pode ser de quanto o cristão quiser, e não necessariamente de 10%. Pode ser de meio, sei lá, a 100% do mês. E ele não precisa manter um percentual padrão, mês a mês, né? Não existe essa obrigatoriedade. Em lugar nenhum das escrituras do Novo Testamento está escrito que cristão tem que dar 10% do seu salário. Lá em Malaquias existia essa prática, mas não era sobre o dinheiro, era sobre a colheita, e eles comiam e se regozijavam na presença do Senhor, né? Tinha uma tribo mais pobre lá. No tempo da graça, vale lembrar também que a caridade individual é uma forma de contribuição a Deus. É claro, e se puder ser praticada anonimamente é melhor. Jesus diz para não tocar trombetas. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 2, ele fala bem assim: quando, pois, deres esmola, aqui no sentido de caridade, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Olha a acusação do Senhor aqui. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O Senhor Jesus foi até meio sarcástico, não só nessa como em outras pregações dele, né, falando sobre os hipócritas, né? A troco de que eu estou abençoando a vida de alguém? Eu estou ajudando alguém, mas por quê? Eu tenho algum interesse por trás disso? Eu quero me parecer bonzinho para os homens, eu quero trazer a glória para mim. A Bíblia é muito clara sobre isso, né? Deus não divide a glória dele com ninguém. Se não puder ser anônimo na caridade, diga ao ajudado que ele deve dar glórias a Deus, pois você está o ajudando em nome de Deus. Diga assim: não me agradece, agradece ao Senhor. Ora a Ele e agradece ao Senhor, porque foi Ele que me tocou, foi Ele que me usou como vaso para te abençoar. Mas por favor, não me agradece, tá? É bem assim que o Senhor Jesus quis dizer. O cristão não tem obrigatoriedade de dar dinheiro na mão de pastor. Também em lugar nenhum das escrituras a gente vê isso. Ofertas são bem-vindas para custeios de despesas na igreja quando há necessidade. Alguns pastores trabalham, muito legal isso. Paulo trabalhava. Paulo diz que não era fardo pesado para os irmãos dele, das igrejas. E ele trabalhava incansavelmente. Ele não só se sustentava, como ele também sustentava aqueles que estavam com ele nessa caminhada. Está lá escrito isso nas escrituras. Além disso, só tem validade quando se contribui com alegria. A gente vai ver mais para frente qual é a última palavra da Bíblia sobre isso. E não é a quantidade de dinheiro que importa para Deus, mas a forma que ela saiu de ti foi para o outro. Além disso, a procedência desse dinheiro e os motivos que levaram o crente a contribuir são checados pelo Senhor, né? Nada escapa aos olhos do Senhor. O dinheiro está vindo de onde? Ele é lícito? Bom, se eu sou um cara trapaceiro, né? Se eu apliquei golpe em alguém, depois eu quero me redimir, ou nem, não seja por isso, eu quero só glória para mim, eu contribuo, não tem validade nenhuma. Aliás, o dinheiro é amaldiçoado. Deus não aceita esse tipo de contribuição, de ajuda de ninguém. Então, se você contribui para que os homens te exaltem, esquece, não tem validade nenhuma, né? O que Jesus falou, que nós lemos ainda há pouco. Se você contribui premeditando bênçãos, esquece, não se barganha com Deus. Está bem claro nas Escrituras. Deus não se deixa barganhar. A caridade que Deus aprova é a que vem do coração. Você dá porque ama Deus, acima de tudo, e se compadece de seu semelhante, porque o ama como a ti mesmo. Ou seja, você se coloca no lugar dele. Isso é obra da fé, evidenciada pelos frutos do Espírito, descritos lá em Gálatas, na Bíblia está escrito isso, capítulo 5, versículo 22. Longanimidade, paciência, temperança, benevolência, fé, amor. Então esses são alguns dos frutos do Espírito. E o cristão dá porque ele ama a Deus, porque ele ama o seu próximo como a si mesmo.
né, depende de toda a lei e os profetas, o primeiro e o segundo maior mandamento. Além disso, Jesus diz que não é fácil, ele não está dizendo que é impossível, um rico entrar no reino dos céus, porque é mais difícil que um rico sirva a Deus em primeiro lugar. Né? São muitas preocupações de um rico. Ele tem todo dia acorda pensando, né, o que eu tenho que fazer, as ações e aquelas coisas todas, e imóveis e seguro, isso e aquilo. Será que sobra tempo para o Senhor? Né? Tem ricos que sim. Né? A gente na Bíblia tem exemplos, mas que é muito mais difícil se você vai atrás de lobos que pregam que se você dizimar será próspero, então você está barganhando com Deus. E daí indo contra as palavras de Jesus também. Quer saber uma grande verdade? Ele não se importa e nem se esforça para que você fique rico, nem um pouquinho. Ele fala na Bíblia que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele está falando que o caminho vai ser difícil, não está prometendo um mar de rosas. Ele nunca fez isso para ninguém. Jesus pregou sempre a verdade. Pelo contrário, se formos olhar para o que Jesus prefere, é que não seja rico. Porém, ele não impedirá qualquer um que seja rico, basta se esforçar. É uma questão de justiça. E isso abrange até ateus, espíritas, seja lá quem for, as pessoas se esforçam, estudam, né? O cristão vai lá, Senhor, eu não venci na vida, morri pobre, miserável, mas, poxa, enquanto aquele ateu ficava dia e noite lá, estudando para passar naquela prova, para passar naquele concurso, perdia madrugadas de sono, o cristão estava lá idolatrando algum time de futebol no estádio, ou assistindo novela, ou na praia. É uma questão de escolhas. Tudo na vida é uma questão de escolhas. E a Bíblia diz que Deus é justo para com todos, e Ele é bom até para com os maus. Então, se o cara se esforçou, ele mereceu, chegou lá. Por quê? Vou dar um exemplo aqui de quem deu mais. Uma senhora deu R$ 35 para alguém necessitado, comprar remédio, comer, fazer alguma coisa. Um homem deu 10 mil para uma família fazer sua casinha. Quem foi que deu mais? Essa senhora ganha R$ 700 por mês. Esse homem é um empresário de sucesso e, em média, ganha 50 mil mensais. Ele deu 20% e ela deu 5% do salário dela. Mas para Deus, ela deu muito mais, pois irá lhe fazer mais falta. O rico deu o que estava sobrando, ela deu o que fez falta para ela. Tem aquele exemplo da viúva pobre lá que Jesus elogiou a atitude dela. Assim é a justiça de Deus, justa e santa. Então vamos à última palavra lá, que foi dada por mandamento às ovelhas de Cristo, foi dada à igreja moderna. E pastorzinho profissional nenhum pode passar por cima disso, hein, gente? Presta atenção. Eles são oradores, não são pastores chamados por Deus, porque senão pregariam isso que está escrito lá e que a gente tem que seguir. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo declara: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, tem que estar alegre por estar abençoando, ou por necessidade, lei, se eu fizer isso eu vou receber aquilo, porque Deus ama o que dá com alegria. Então a pessoa dá alegre porque ela está ajudando, porque ela está glorificando o nome de Deus. E está ajudando outra pessoa, ela vai tirar aquela pessoa do buraco, do fundo do poço, e ela tem prazer nisso, porque ela tem os frutos do Espírito. O dízimo foi abolido, assim como outras práticas do Velho Testamento, que os judeus estavam sujeitos. Nunca foi para nós gentios. A lei não foi feita para gentios, a gente nasceu no tempo da graça. E até o judeu que se converteu a Jesus não está mais sujeito à lei, ele é livre. Jesus pregou na cruz toda a lei, ele cumpriu a lei para poder ter autoridade sobre ela. Por isso que ele deu autoridade aos apóstolos para que passassem mandamentos. Vamos lá então. Concluindo, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Lucas 12, 34. Se você tem, tua riqueza é o que você tem, não é Deus, então ali vai estar o teu coração, ele vai estar preso naquilo. Se a tua riqueza é ter que dizimar, tu vai estar preso na lei. Estão entendido? Davi foi sábio quando ele disse que havia escondido a palavra de Deus em seu coração. E Davi foi um dos homens mais ricos de toda a história, para que o livrasse de pecar. A preocupação dele era o pecado.
como a nossa deve ser. Ele poderia ter escondido o dinheiro, poderia ter escondido bens, ouro, prata, muitas coisas. Davi tinha muitas posses. Não, mas ele quis esconder a palavra de Deus. Cuidado com o amor pelo dinheiro e por tudo aquilo que ele representa. Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamum, ou ao dinheiro, que é a mesma coisa, né? Porque vai desagradar um deles. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Se você for senhor do seu dinheiro, aí é outra história, né? Um dia todos nós vamos morrer. Tudo voltará a ser pó. A traça e a ferrugem vão corroer tudo. Jesus falou sobre isso também. Não ajunteis tesouros. Está vendo por que ele não tem a preferência? Para que você fique rico? Pelo contrário, né? Mas os que confiam no Senhor, os que fazem dele seu tesouro particular, viverão eternamente. É o que está escrito na Bíblia. Não sejam tolos, vivam com sabedoria o dia de hoje. Jesus lá em Lucas capítulo 12, é bom ler todo esse capítulo porque ele é muito bonito. Mas ele fala assim lá no finalzinho: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí ficará com tudo. Quem vai ficar com tudo que você guardou? Lembra disso? É bom reler isso aí. Então fujam desses lobos que pregam dízimos. A lei foi abolida. Eles estão acorrentando ovelhas que Jesus libertou na cruz do Calvário há muito tempo. Há muito tempo Jesus aboliu a lei, né? Ele cravou a lei na cruz. E a gente não nasceu debaixo da lei. Então, mesmo que a gente fosse judeus, nós não somos judeus, nós somos gentios. Ele veio para os judeus. Mesmo que a gente fosse judeu e fosse convertido, a gente não está sujeito à lei, porque ninguém é capaz de cumprir a lei toda. Em Tiago está escrito que se você tropeçar em um só ponto da lei, você é culpado de todos eles. Então vamos viver pela graça do Senhor. E o que é a graça? Sois salvos pela fé, né? E isso é dom de Deus para que homem algum se vanglorie. Então nada que eu possa fazer de concreto, nada que parta de mim para a minha salvação, não adianta, não vale nada. Porque eu sou um pecador, Jesus pagou meu pecado na cruz. E eu sou salvo pela fé no Senhor Jesus. Se eu seguir o Senhor Jesus, os mandamentos que ele deixou e os mandamentos que os apóstolos nomeados por dedo a ele deixaram, se eu me arrepender dos meus pecados, se eu me batizar, aí sim, aí eu sou salvo pela graça. Quer dizer, é um favor de Deus me salvar. A justificação vem pelo Senhor Jesus Cristo, porque nada que eu possa fazer possa me livrar do fogo do inferno. Tá bom, gente? Prestando atenção? Então, se esses lobos que estão aí na mídia pregarem para vocês que tem que dizimar, foge. Foge porque eles estão acorrentando as ovelhas que Jesus já libertou. Foge deles porque eles não são pastores. Eles não representam Deus, não representam Jesus Cristo, porque eles representam o Deus Mamum. Então não se pode agradar a dois senhores, como está escrito na Bíblia, né? E todos esses que estão na mídia estão pregando isso. Tá? Tomem muito cuidado, muito cuidado. É a sua salvação que está em jogo. Ajude as pessoas, ajude a igreja quando há necessidade, ajude seu irmão, tá? Mas faça isso por amor, uma questão de amor. Faça com fé, faça para glorificar o nome do Senhor. Não faça para premeditar bênçãos, e não faça para receber glória de ninguém. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá? E que o Senhor se revele a você nessa palavra. Peça para o Senhor sondar o seu coração e que Ele se revele a você. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.